Senhor. Glória a Deus. O Senhor já tem falado Amém. desde o começo desse culto. Mas esse Deus é bom. Tu és maravilhoso. Fez algo melhor. Amém. Soberano Deus, diante da tua presença, Senhor, apresentamos o teu Em filho. nome de Jesus. Senhor, eu te prometo usar por ti nesta noite para falar com a tua vida. Te louvamos, te engrandecemos. Espírito Santo de Deus, faça conforme a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, para juntos podermos adorar, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 92, verso de número 12. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Deus abençoe. E crescerá como o cedro no Líbano. Pode chamar seu assim. Aleluia, Deus. Irmãos, nós lemos aqui o Salmo de número 92. É um salmo que foi escrito para o povo de Israel entoar esse salmo, ou salmodiar, entoar esse cântico. Foi escrito para eles entoar esse cântico no dia de sábado. A Bíblia não menciona quem foi o autor, diz que o autor é desconhecido, mas é um salmo que fala tremendamente. A Bíblia diz que Deus fala de várias formas, de várias maneiras. A Bíblia, ela é escrita tanto literal, alegórico como figurativamente. A Bíblia vai dizer que Deus usa a expressão de duas espécies de árvore para comparar a igreja do Senhor. Livro de Cantares, capítulo 6, versículo 7, vai fazer essa mesma referência e especificar a árvore da palmeira. Livro de Cantares também, capítulo 7, versículo 7, vai fazer referência da árvore palmeira, simbolizando a igreja do Senhor. E a igreja que eu falo não é a estrutura, o salão, parede, não. A igreja comparada aqui é eu e é você. Aleluia. A igreja do Senhor. E aí quando o salmista compara essas duas espécies de árvore, a palmeira e o cedro, nós vamos estudar um pouco por que Deus comparou. Os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, vai escrever comparando a palmeira com a igreja. É importante salientar que existe mais de 1000 espécies de palmeira, mas
a palmeira que a Bíblia está mencionando é a tamangueira. É uma palmeira peculiar. É interessante que quando nós vemos as qualidades dessa palmeira, a gente entende o porquê o cristão é comparado com uma palmeira. Primeiro que o texto diz que a palmeira florescerá. É interessante que a palmeira, ela floresce, ela dá fruto em todas as estações do ano. Ou seja, ela é constante. E a igreja do Senhor precisa ser constante. É por isso que ela é comparada com a palmeira, porque ela é constante. A igreja do Senhor precisa dar fruto constantemente, o ano inteiro. Ela não escolhe estação para dar fruto, ela dá fruto o ano inteiro. Ela não escolhe o tempo para dar firme, ela é firme o ano inteiro. Ela não escolhe o tempo para ser contínua, ela é contínua o ano inteiro. Nós vivemos em uma época em que há já uma expressão no Evangelho como crente domingueiro. É lógico que tem aqueles que trabalham pelo horário, não dá para vir para a igreja, mas tem gente que pode vir durante a semana, mas não vem, só vem dia a dia. E quando vem, aí a Bíblia está nos ensinando que nós como igreja precisamos ser constantes. Precisamos ser constantes na presença do Senhor. Não vim por motivo de trabalho, por motivo de doença, é uma coisa. Agora não vim para ficar em casa, é outra coisa. A palmeira, ela tem uma qualidade que ela floresce. Florescer aqui, o Wycliffe vai usar o termo como crescer, como crescimento. O florescer da palmeira é o crescimento da palmeira. A palmeira chega a crescer de 15 a 30 metros de altura. Meu Deus, como eu amo isso. Ela cresce. Ela não é pequena, ela é grande. Deus não chama ninguém que não vá trazer para ele crescimento. A palmeira, ela tem uma outra qualidade. Ela tem uma estrutura. Porque toda árvore, quando você estuda, ela tem uma camada protetora chamada casca. E quando você arranca a casca dessa árvore, ela morre. Só que a palmeira não. Porque a estrutura da palmeira não está fora como as outras árvores da casca. A estrutura da palmeira está dentro dela. Então você pode arrancar a casca da palmeira, ela continua viva porque a estrutura não é externa, a estrutura é interna. Meu Deus, como é isso? Você não pegou. É por isso que as pessoas criticam, falam mal, questionam, perseguem, mas não mata a gente. Sabe por quê? Porque a nossa estrutura não é externa, é interna. A nossa estrutura não vem de nós, a nossa estrutura vem do Senhor. Não é nossa capa. Ei, meu Deus, o que mantém nós em pé é o que está dentro de nós, a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo? Quem tem? Só quem tem. Ah, meu Deus! Te criticam, falam mal de você. Ei!
Talvez alguém fez de tudo para arrancar tua casca. Aí arrancaram tua casca. E alguém olha de fora e fala: quero ver aguentar agora. Com essa luta, com essa prova, com esse baque. Agora ela não aguenta, agora ele não aguenta. Nós tiramos a casca, a estrutura dele. Agora ele para, agora a igreja para, agora o grupo não vai para frente, agora a igreja não vai para frente. Aí Deus está olhando e está falando: quem está vendo, está olhando só a casca, mas não entende que o que faz você permanecer de pé não é a casca, é a estrutura que tem dentro de você, é a presença do Espírito Santo que tem te sustentado. Você não está de pé pela tua força, pela tua capacidade, você está de pé porque é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem nos sustentado. Pode arrancar a casca, mas não vai morrer. Pode arrancar a casca, mas não vai ver parado. Pode arrancar a casca, mas não vai ver caído, porque a estrutura que tem dentro. Ai, quem estou. A palmeira, por mais que você arranque ela, bate nela, poda ela, corta ela não morre. Ela não morre. Deus de poder. Quantas provas, quantas lutas, quantas dificuldades você passou? Quantas vezes você passou por luta e você falou: eu não vou aguentar. Tá difícil demais. A luta tá grande demais. Só que você suportou e você está aqui suportando. A palmeira, ela tem uma estrutura. Qualquer árvore, vem um vento de 50 quilômetros, derruba as árvores. A palmeira suporta uma tempestade de 150 quilômetros de ventania. Glória a Deus. A tempestade vem, a palmeira ela enverga, ela dobra até o chão. Mas quando a tempestade passa, ela volta a ficar de pé. Talvez eu estou pregando para alguém que está passando por uma tempestade aqui. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que está passando por uma ventania. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que a tempestade grande, o vento está forte. Seja na área sentimental, conjugal, familiar, na área de emprego, na área da saúde. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Esse tempo não vai dar mais. Essa tempestade não vai durar a vida toda. Ela pode estar te envergando, mas ela não vai te matar. Ela vai passar e você vai. Ah, meu Deus! Ela vai passar, ela vai passar, ela vai passar. E essa prova vai passar, essa luta vai passar, essa tempestade vai passar. Ela não vai te matar. Ela não vai te matar. Ela não vai te. Ela vai passar e quando ela passar, te prepare. Não tem que ver você. Ah, meu Deus, de pé, de pé, de pé. Você não vai morrer mediante essa tempestade. Pode importar, mas você vai voltar. Está envergando, está dobrando, está machucando. Tem tempestade que machuca, tem tempestade que dói na alma. Espírito de Deus. Tem tempestade que a gente fala: não vou aguentar. Tem tempestade que tira o sono. Tem tempestade que tira a tranquilidade. Tem tempestade que a gente vai orar e não consegue orar, só desce lágrima.
Porque não está doendo no físico, está doendo na alma. Tem tempestade que dói na alma. Mas Deus está olhando e está falando, vai envergar, mas não vai morrer. O vento vai passar e eu vou voltar a te colocar de pé, de pé, de pé, de pé. De pé, está doendo. Deus está falando, ei, o Espírito Santo vai até a profundidade. A palmeira tem estrutura. Você não vai morrer. Ei, entenda uma coisa. A tempestade vem, mas ela não dura a vida toda. Ela não dura muito tempo. Ei, aguenta firme, ela vai passar. Aguenta firme, essa luta vai passar. Aguenta firme, essa luta não vai durar a vida toda. Quando essa luta passar, você vai cantar o hino da vitória. Essa prova não é para te matar, é para te fortalecer. Essa prova vai fazer de você mais forte quando você passar por ela. Essa prova vai ser seu testemunho de amanhã. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai estar testemunhando. Amanhã você vai estar testemunhando e falando, eu sobrevivi à tempestade, eu sobrevivi à tempestade, eu sobrevivi à tempestade. Tem alguém que acredita? Tem alguém que acredita? Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem acredita. Só quem acredita, só quem acredita. Joga a mão para cima por um minuto, abre a boca para adorar o Senhor. Por um minuto, 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 seja cheio da presença do Espírito Santo. Receba revestimento do Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Receba revestimento do Espírito Santo. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Ah, meu Deus, eu sei. Ai, oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem presença, 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 tem presença. Sobrevive ao deserto porque a estrutura da raiz dela cresce para baixo e chega a alcançar metros de profundidade até chegar nas águas freáticas. Então, como ela não depende da água, ela depende da raiz, então ela sobrevive ao deserto. Como eu amo isso! Ela sobrevive ao deserto. Enquanto no deserto as árvores morrem, ela permanece. Ah, meu Deus! Quantas pessoas você viu parar quando chegou na prova? Quantas pessoas você conhece que pararam no meio do deserto? Que desistiram, que voltaram para trás, que desanimaram, que entregaram o ministério, que abriram mão do ministério, da chamada, que voltaram para trás, voltaram para o mundo. Mas você nesse deserto está falando, está doendo, mas eu estou resistindo porque eu tenho estrutura, eu tenho raiz, eu tenho raiz, eu tenho raiz, eu tenho raiz, eu tenho raiz. Pessoas que não chegaram a passar pelo que você está passando pararam, e você está aqui firme e forte. Que a sua estrutura está na raiz. É Santo Espírito de Deus. Toda árvore que ela tem sua raiz, e na fase do crescimento da raiz ela encontra uma pedra, ela para de crescer. Mas a raiz da palmeira não. Aleluia, Deus. A
da palmeira, ela não para quando a pedra chega, quando chega na pedra. Ela cresce em volta da pedra e abraça a pedra. Em vez da pedra parar o crescimento dela, ela usa a pedra como estrutura para crescer e ficar mais alta. Ei, irmão, você não vai. Ah, meu Deus. Usa essa luta, essa prova, essa dificuldade como estrutura para fazer de você mais forte do que nunca. Aleluia, Deus. Pensaram que você ia parar, mas você vai usar. Ah, meu Deus. Ele usa a palmeira como a igreja do Senhor. A igreja não para quando ela encontra a luta. Ela segue avante. Quando eu estava meditando nesse texto, há vários exemplos de homens e mulheres de Deus que em meio à dificuldade não pararam, mas seguiram avante. Seguiram avante. Glória a Deus. A dificuldade não parou. Tem gente que para com a dificuldade, mas tem gente que continua. Aleluia, Jesus. A escolha é nossa. Você vai parar mediante essa prova e vai deixar ela te vencer? Ou você vai permanecer fiel, confiando em Deus e acreditando em Deus? Está difícil, mas eu vou. A escolha é nossa. Tu és maravilhoso, Jesus. Quando você escuta isso, quando você vê a prova maior do que o Deus que você serve, você limita a Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não tem. Eu confesso para os irmãos que durante esse dia eu estava estudando para mim pregar hoje aqui, e até de manhã. Até de manhã. Eu estava com uma palavra para pregar. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada. Só que eu continuei na oração falando com Deus. Deus falou: não, não é essa mensagem que você vai pregar. Aleluia, Jesus. Deus de poder. Maravilhoso. E Ele sabe por quê. Santo Espírito. Aleluia. Tem pessoas que limitam o tamanho de Deus. Santo Deus. A prova é do tamanho que você olha ela. Como assim, evangelista? Vou explicar para você. A Bíblia diz que Israel está sendo afrontado num período de 40 dias por um homem chamado Golias. Quando você fala de Golias, todo mundo fala o gigante. Mas você leu o termo gigante na Bíblia? Você leu o termo gigante na Bíblia? Hã? Meu Deus. A Bíblia fala gigante Golias ou a Bíblia fala Golias? Tem coisa que a gente que coloca. Aleluia. Santo Espírito. Vou repetir, tem coisa que a gente que coloca. A Bíblia diz que Golias está enfrentando, e eu não estou falando que ele é pequeno. Segundo a maioria dos escritores, comentaristas, historiadores, o mínimo de altura que eles entram em concordância é 2,93 m de altura. Então, né, você imagina, você vê um jogador de basquete de 2,2 m, 2,3 m, você acha um homem gigante, imagina 2,93 m. Só que a Bíblia diz que o povo de Israel estava com medo do exército. Eles olhavam e eles falavam: ó, é grande, mas quando Davi chega, a Bíblia diz que quando falam de Golias,
Mostra para mim Davi perguntando o tamanho dele. A Bíblia diz que Davi fala assim: quem é esse em si? Davi não está preocupado com o tamanho, sabe por quê? Porque quem sabe o tamanho do Deus que serve não vê o tamanho do problema. Vou repetir que isso aqui é muito forte. Quem sabe o tamanho do Deus que serve não pega o tamanho do problema. Eu não quero saber o tamanho do problema, porque eu sei o tamanho do Deus que eu servo. Eu sei o eu não estou interessado no tamanho do problema. Eu já sei o tamanho do Deus que eu sirvo. E isso é o suficiente. Você saber o tamanho do Deus que você serve é o suficiente. Quer ver como as pessoas que têm o costume de colocar e medir as pessoas? Aí Davi fala assim: não, eu vou pra guerra. Fala, eu enfrento o gigante. Aí levaram Davi até Saul. A Bíblia diz que Saul mede o tamanho de Davi. Menino, se é desse tamanho ele vai te matar. Ou seja, coloca um tamanho no gigante, coloca um tamanho em Davi. Aí Davi fala assim: ó, você está olhando para minha estatura, o meu tamanho é pequeno, mas o tamanho do Deus que eu sirvo é aleluia. Aleluia, Jesus! Tu és maravilhoso. Você está olhando para minha estatura, você está olhando para minha idade, para minha estatura. Eu vou te mostrar agora a minha história. O meu tamanho, a minha estatura é pequena, mas a minha história é grande. A minha história é grande, a minha história é grande, a minha história é grande. Eu enfrento o leão, eu enfrento o urso, não vou enfrentar homem. Aleluia. Não olha para o meu tamanho, olha para o tamanho do Deus que eu sirvo. Não olha para o meu tamanho, olha para o tamanho do meu Deus que eu sirvo. Não olha para o meu tamanho, olha para o tamanho do Deus que eu sirvo. Sabe o que mais me oi, irmão? Aprenda uma coisa. Esses dias me chamaram para pregar no ministério e falaram: só tem uma coisa, o ministério aqui é pequeno. E aí eu falei para a pessoa assim: permita-me lhe falar algo. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Lugar onde Deus está não é pequeno, é grande. Glória a Deus. A estrutura do salão pode ser limitada, mas o Deus que habita nele é ilimitado, ele é grande, ele é grande. Então para mim não tem igreja grande nem pequena. Aonde Deus está o lugar é grande, aonde Deus está o lugar é grande, porque ele é grande. E sabe o que me chama a atenção? É que 40 dias o povo está parado. Aí você lembra que eu falei aqui, que eu falei, a escolha é nossa diante da prova. Enquanto o exército de Israel decidiu parar no meio da prova, Davi falou: eu vou continuar, eu vou enfrentar. E como Deus que eu sirvo é grande, eu não vou com coisa grande, porque Ele é o grande o suficiente. Irmão, a Bíblia diz que Davi derruba Golias com uma para ele colocar na funda e tacar, girar a funda para jogar. Você não precisa ser um gênio para entender que a pedra não era. Aí Deus usou uma coisa pequena para derrubar uma coisa que era. Você não pegou, você não pegou. Eu vou ser mais claro para você entender. Tem pessoas aqui que estão passando por
falando para mim, está falando, esse problema é grande, essa luta é grande, eu sou pequeno, eu não vou aguentar. Deus está falando, ei, eu vou te usar na sua limitação, eu vou te usar na sua capacidade, mas eu não tenho capacidade. Thomas Jaqueiro falou que Deus capacita o incapacitado, então te prepara que Deus vai te capacitar para... Ah, meu Deus, você vai vencer. Deixa eu ver aqui. A Bíblia diz que Deus compara tanto como a palmeira, como ele fala do cedro. Ele fala da espécie de árvore cedro. Cedro é uma espécie que ninguém dá nada nos seus 3 primeiros anos de vida. Porque, como eu falei aqui, a questão está no âmbito da visão, como você olha as coisas. O cedro, nos 3 primeiros anos, ele cresce 1,5 metro a 3 metros para baixo de raiz e 5 centímetros para cima. Em 3 a 4 anos. Então, quem olha para o cedro fala assim: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele está desse tamanho. Vai crescer não, vai sair do lugar não, tem capacidade não, tem estrutura não vai chegar a lugar nenhum. Mas não está vendo que antes de você crescer para cima, você está crescendo para... Aleluia. Alguém olha e fala: ei, não estou vendo, a igreja está indo para frente, o ministério está indo para frente. Deus está falando, está criando raiz, está criando raiz, está criando raiz. Ah, não está indo para frente, está sim, é que primeiro está crescendo para baixo. Não está crescendo, tá, mas primeiro está crescendo para baixo. Primeiro está se estruturando. Quem olha para você não vê você orando nas madrugadas. Quem olha para você não vê você lendo a Bíblia, não vê você jejuando, não vê você chorando nas madrugadas, não vê você pagando preço, falando com Deus na sua casa. Aí está olhando e está julgando você pelo que está vendo por fora. Mas Deus está falando, mas eu estou vendo o crescimento por dentro, eu estou vendo criar raiz e estrutura por dentro. Descansa o teu... descansa o teu coração. Não queira ter pressa para crescer. Cresça no tempo de Deus. Tem pessoas que fazem de tudo para querer crescer de uma hora para outra. Deus está falando, é para subir de escada. A pessoa pega o elevador e chega lá em cima. Aí chegou lá em cima tão rápido que não tem mais para onde subir. E quando você chegar lá em cima no topo e não tem para onde subir, o que sobra para fazer? Quando você sobe de elevador, você não cansa. Você não sente dor no corpo, você não sente cansado. Você não conta os degraus. Mas quando você vai de degrau em degrau, você valoriza a chegada. Você sabe o quanto foi difícil chegar até lá. Quem olha para você hoje não sabe como foi difícil para você chegar até aqui. Quem olha para você sentado nesse banco aí não sabe do que você já teve que abrir mão para estar hoje firme na presença do Senhor. Quem olha para você e vê o que Deus te deu, vê que o Senhor ama, não sabe o que você fez para honrar Deus. Muitas pessoas querem as suas conquistas, as suas medalhas, mas não querem pagar o preço e o processo que você pagou e passou. Ninguém sabe do processo que você passa. Aí olha, 5 centímetros para cima é muito pouco. É quase imperceptível aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus está vendo, está crescendo. Estamos olhando para cima e está falando, não está crescendo nada. Deus está olhando e está falando, nossa, olha como está criando raiz, como está criando estrutura, olha como está sendo investido.
Aleluia. As pessoas olham e falam, ela passa por tanta prova, ele passa por tanta prova, como ele continua a ficar firme? Como ela continua a ficar firme? É porque você tem raiz. Olha para você e fala, eu pensei que nessa prova, que nessa luta ele ia parar, ela ia parar. Ou eu nessa dificuldade, ele não vai para a igreja hoje. Eu fiz isso, ele discutiu com o cônjuge. Eu fiz isso, ele teve essa má notícia. Ele não está bem, eu estou jogando certo. Hoje ele não vai para a igreja. Mas quando dá 5 horas você está indo tomar banho, arrumando a roupa. O inimigo fez de tudo, armou laços, usou pessoas para tentar te magoar, te ferir, mas você está colocando a roupa às vezes chorando e está falando, eu vou para adorar. O inimigo falou, eu vou parar, e Deus está falando, não vai. Você falou, eu vou parar, e Deus está falando, não vai. Você está falando, eu não tenho mais força, Deus está falando, eu te tomo pela mão direita, eu te carrego, mas você não para. Queimou, julga! Os 3, 4 primeiros anos de crescimento não tem noção de onde ela chega. Só que depois dos 4 anos também, vou falar uma coisa para você. Ela chega a alcançar 40 metros de altura, é uma das árvores mais altas que tem. Quem vê você nessa fase de crescimento e te julga é porque não tem noção de onde Deus vai te levar. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui que você não entendeu. Deus está falando para pessoas aqui, ei, as pessoas que te olham não têm noção de onde Deus vai te levar. Aleluia! Deus está falando, ei, suporta o tempo de processo, o processo e tempo de crescimento, porque eu vou te levar longe, as promessas continuam de pé. Quem te viu e quem te vê vão ter que olhar e vão falar, eu não imaginaria que ele ia chegar nesse lugar, que ela ia chegar, vai, porque você tem promessa de Deus, e a promessa de Deus sobre a tua vida continua de pé. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 18, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não falaria ou não se... Oh, meu irmão, você tem promessa e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Você tem promessa e Deus vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Aleluia! Deus te ainda que você mesmo não acredite em você, Deus acredita em você. Aleluia! Ainda que você mesmo acha que não tem capacidade, Deus te escolheu e ele não erra na escolha dele. Ainda que você mesmo acha que não vai chegar, Deus está falando, quem te prometeu foi eu. Aleluia, Deus! Porque tem hora que a gente se limita, tem hora que a gente se diminui, tem hora que a gente quer largar tudo, tem hora que a gente quer abrir mão, tem hora que a gente fala, Deus não dá, tem hora que a gente fala, tem pessoas mais capacitadas que eu, e Deus está falando, mas é você que eu escolhi. Aleluia! Glória a Deus. Mas Senhor, é você que eu escolhi. Aleluia! Irmão, com Deus não tem argumentação, foi você que ele escolheu. Santo Espírito de Deus. Agora você entende o porquê de tanta luta? É porque a promessa é grande, o projeto de Deus é grande. Você acha que se Deus não tivesse um projeto grande para tua vida, você ia sofrer o tanto que você sofre? Aleluia. Às vezes a gente fala, Deus, é tanta luta, eu fiz o que? Eu procuro fazer tudo certo, e por que de tudo isso? Deus está falando, é porque se você soubesse o que eu tenho para você,
Tem um ditado muito popular, mas eu costumo falar que ele é muito verídico. Ninguém taca pedra em árvore que não dá. Você tem muito fruto para dar. Estão tentando te matar agora porque sabe aonde você vai chegar. É por isso que o inimigo usa tanta pessoa para te atacar. É porque Deus sabe, estofo. É por isso que você passa tanto processo. É processo que você não sabe de onde vem. Aí Deus está falando, é porque o inimigo sabe das promessas que eu tenho para a tua vida. Ele está tentando te parar agora porque ele sabe que você tem muito fruto para dar lá na frente. Tem muito fruto para dar lá na frente. É por isso que Deus está falando, eu estou permitindo o processo chegar agora para você ganhar estrutura. Irmão, esse processo que você está passando é importante, sabe por quê? Porque dentro desse processo você está criando maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque nós, a área, ou a gente fica mais vulnerável, sabe quando? Quando a gente recebe uma bênção do Senhor. Porque tem gente que na bênção se acomoda. Quando você acha que Davi estava mais vulnerável? Quando ele enfrentou o gigante Golias? Ou quando ele estava no palácio dele? Tenho nome, tenho fama, está tudo dominado. Eu sou o rei. Estou no meu palácio. Tem quem peleja por mim. Aí ele, quando ele achou que estava tudo bom, ele estava mais vulnerável. Agora, quando ele pensou que estava em perigo, quando ele reconheceu que ele não tinha nada, era dependente de Deus, ele estava derrubando o gigante. Tem pessoas que ficam vulneráveis na bênção. Se eu perguntar para o pastor aqui, pastor, quantas pessoas chegou aqui na prova, mas depois que recebeu a bênção parou de vir? Chegaram aqui com a crise no casamento, quando Deus restaurou o casamento, cadê? Chegaram desempregados, quando Deus abriu a porta, cadê? Santo Espírito. Na prova não faltava um culto, agora que está na bênção. Quando der para mim, pai. Quando não der. Só que Deus está falando para a crentes aqui, é por isso que eu estou permitindo você passar por esse processo. É porque o que eu tenho para você é grande. Então, antes de eu devolver o microfone aqui de direito, permita-me profetizar na tua vida e entregar algo da parte de Deus para a tua vida. Suporte o processo, porque o propósito de Deus na tua vida é grande. Suporte o processo. Suporte as lutas, está dolorido, está machucado, está doido. Suporta, porque o propósito é grande, é grande, é grande, é grande. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Pode, não quer dizer que vai durar, pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Talvez eu estou pregando para alguém que está passando pela noite do choro, mas Deus está falando, a alegria da manhã está vindo aí para a tua vida, está vindo aí para a tua vida. Só quem acredita, levanta a mão e toma posse. Tem alguém aqui que não é evangélico? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem, não tem? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vou passar o microfone a tempo para manter a porta aberta, né? Aleluia. Deus abençoe. Foi uma honra estar aqui com os irmãos. A maioria dos irmãos conhece o nosso trabalho. Mas, para quem não conhece, ou quem não tem todo o material, é noite de dia, amém? Tem nossos DVD ali, tem DVD de testemunho, DVDs de pregação, ainda tem de criança, vida?
de criança acabou, de mega biblioteca acabou. Só que eu tenho uns de pregação, tenho meu DVD de testemunho. Quer saber como eu vim parar na cadeira de roda? Quer ver o que Deus fez na minha vida? Como Deus me libertou, me transformou, me restaurou, fez milagre na minha vida? Ah, evangelista, milagre em cima de uma cadeira de roda? É. Que era pra mim estar morto, o médico chegou a assinar meu atestado de roda. Tenho 4 balas alojadas no corpo. Então é milagre sim. Se você quiser adquirir, tem meu DVD de testemunho ali. Tem DVD de pregação sobre Davi, tem DVD de pregação sobre oração. Quer aprender a orar? Compre esse DVD. Quer ver como Deus responde oração? Compre esse DVD. Tem ali DVD de Jó. Eu tenho ali DVD de Moisés. Eu tenho ali, irmão, agora eu tenho 1 ou 2 temas, vida. 2 é Débora e batalha espiritual. Os outros já acabou, irmão. Graças a Deus, para a glória de Deus. Porque tem saído, tem abençoado muito o ministério. Tem ali DVD de Débora, varão. Quer investir no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado, compra esse DVD para tua esposa, para tua namorada, para tua noiva, para tua filha, para tua mãe. Esse livro de Débora aí, ó, eu acho que se tiver 2 ou 3 ali é muito, não é isso? Porque esse livro é muito forte. Conselhos de Débora. Irmão, só para o irmão ter uma ideia. A única mulher que Deus usou para liderar Israel. Irmão, você não pode sair daqui sem esse livro. É muito forte. Eu tenho ali batalha espiritual. Eu acho que só tem 3 ou 4 também, no máximo. Batalha espiritual. Nós vivemos em um mundo espiritual, uma guerra espiritual constante. Quem entendeu o que é batalha espiritual? Compre esse livro, é muito forte. Amém? Ah, irmão, eu já tenho alguns DVDs. Você tem a coleção completa? Se não tiver, é muito de você completar a coleção. Ah, irmão, o livro. Não tem, eu comprei já o livro para o senhor, mas você tem todos? Não, completa a coleção, olha que honra. Amém? Para nós, invista quando você compra os DVD, os livros você está investindo na sua vida espiritual, no teu ministério. Cada DVD é R$10, cada livro é R$20. Ah, irmão, eu queria, mas eu estou desprevenido. Nós se prevenimos por você. Tem maquininha de débito e crédito ali, não tem desculpa. Olha aí que pensa, nós até parcela, irmão, olha aí. Não tem desculpa, então seja abençoado, abençoe o nosso ministério, amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor, irmão. Quem entendeu a palavra? Se ele tiver oportunidade, abençoe a vida do servo do Senhor, irmão. O irmão está aqui, ele tem disponibilidade para a obra. O irmão não cobra quando pegar ele vem nessa obra. Se Deus tocar o seu coração, abençoe o ministério do irmão. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém, meu pastor. Estamos à disposição. Conta com a gente sempre. Tem uma pergunta para a igreja. Qual é a forma que você tem olhado o seu problema? De que maneira você tem enxergado isso? Romanos 8 vai dizer o que pode te afastar do amor de Deus. Aí ele vai dar algumas altura, profundidade. E eu costumo dizer, irmão, que quem nos afasta dessa presença somos nós mesmos. Guarda esta palavra no seu coração. Que você possa sair daqui hoje entendendo que muitas das vezes você mesmo limita a sua caminhada. Amém? Se coloca de pé. Quero que o Senhor abençoe a semana de cada um de vocês. Agradeço a Deus por esta semana que se passou, por essa que se inicia. Como eu iniciei esse culto hoje dizendo, grandes coisas fez o Senhor durante essa semana. E muito mais Ele tem a fazer. Terça-feira nós estamos aqui, em cima da palavra de Deus. Venha participar. Quinta-feira, culto. Domingo, Santa Ceia do Senhor, às 8h30 da manhã. Amém, igreja? Amém. Só nos resta agradecer a Deus. Algum aviso, irmão? O ensaio? Sexta-feira? Sexta reunião? Quarta? Amém.
Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença te louvamos, te engrandecemos, na beleza da Tua santidade. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livre de todo mal, porque Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas de hoje para todos sempre. Todos digam